esconde na fenda da rocha. Aleluia. É quando Deus começa a agir de uma forma sobrenatural na sua vida. E é quando você não consegue entender como que eu fui curado desse câncer. Como que as coisas estão acontecendo de uma forma tão simples? Como que as portas estão se abrindo de uma maneira impressionante? Como que o meu green card chegou na minha casa sem nem eu mesmo pedir muito, fazer muito esforço? Como que eu saí daquela cadeia, daquela prisão, sem muito esforço? Porque você tem que fazer como Abraão. Antes mesmo de subir o monte, as palavras de Abraão para o seu moço foi o seguinte: olha, você fica aqui. Abraão estava ao pé do monte e a palavra do Senhor diz o seguinte, que ele olhou, ele disse a seu servo: você fica aqui com o animal, eu vou subir com o menino, nós voltaremos. Ele não disse eu voltarei, ele disse nós voltaremos depois que terminarmos de adorar ao Senhor. Abraão tinha certeza que Isaac ia voltar com ele. Antes mesmo dele começar a subir o monte, ele sabia que Isaac ia retornar com ele. Porque Abraão escondeu Isaac na fenda da rocha. Abraão escondeu Isaac na presença do Senhor. É o que você deve fazer. Porque quando você descansa, entrega a sua necessidade no altar do Senhor, é onde a tua sorte começa a mudar e tudo que está acontecendo toma um rumo diferente. Foi após Gideão ter depositado ali o trigo no lagar e trabalhar com o trigo naquele lugar, foi quando Deus começou a mudar o rumo de Israel. A promessa tinha sido feita, é verdade. Deus falou que ia libertar. Mas agora, Deus já tinha escolhido Gideão, pelo princípio que ele teve, pela atitude que ele teve. E Deus agora não somente tem ali o servo valente, como agora ele começa a escolher o exército, que vai batalhar com aquele homem, com o servo valente. E Deus, Ele não escolhe os seus em qualquer lugar. Você pode ter sido chamado. Muitas pessoas entram na igreja e elas vão embora da mesma forma que entraram. Elas vêm de novo e elas vão embora da mesma forma que entraram. Elas vêm e elas vão. Elas vêm e elas vão. E assim também foi o que aconteceu ali com Gideão. Gideão, ele tocou a buzina e vários israelitas chegaram até ele. Eram muitos. Eram bastante. Eram muitos israelitas. Eram 32 mil a primeira vez que chegou. Bastante gente, não é? Muita gente. Para poder ali estar com Gideão naquela batalha. Nós vamos ler Juízes, capítulo 7, do versículo 3 ao versículo 6. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer as águas, e ali tos provarei. E será que aquele que eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelho a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas,
vós livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá cada um ao seu lugar. A ordem de Deus para Gideão foi: vá até Gileade, porque lá em Gileade eu te mostrarei quem é que vai com você para essa peleja. Deus não simplesmente pegou aqueles que se apresentaram e falou: não, vocês se apresentaram de boa vontade, venham. Vocês vão aqui lutar com Gideão para vencer essa guerra contra os midianitas. Deus disse para Gideão, a primeira coisa que Deus falou com Gideão foi: vá até Gileade. Não é em qualquer lugar que você deve buscar a ajuda de Deus. Nós temos que entender que numa guerra, você não consegue vencê-la sozinho. Amém? Quando um país está em uma guerra contra outro país, geralmente eles fazem aliança, geralmente eles fazem pacto, para que a guerra seja de uma forma menos dolorosa. E Deus falou com Gideão: vá até Gileade, e lá, isso vai acontecer, e eu vou te mostrar quem vai ser aqueles que vão com você. Para você entrar numa batalha espiritual, que é algo que não é físico, é algo que você não tem como vencer sozinho, o primeiro passo, a primeira coisa que você tem que fazer é ir até Gileade. Você tem que ir até a casa do Senhor. Você tem que buscar os atos do Senhor. Porventura não há médico em Gileade? Porventura não há remédio em Gileade? Por que você tem buscado guerreiros no consultório médico? Por que então você tem buscado a solução para a sua depressão no psicólogo? Nada contra. Nada contra os profissionais. Eu creio que eles fazem um bom trabalho. Mas você precisa primeiro subir até a Gileade, até a casa do Senhor, e pedir a Deus que ali separe os valentes que vão lutar com você a sua batalha, a sua peleja. Porque é impossível você vencer essa guerra sozinho. Por que você tem buscado então ajuda de como viver melhor com a sua família nos livros de autoajuda, enquanto você tem um Deus que está com os ouvidos atentos para ouvir o seu clamor? Amém. E com as mãos estendidas para te abençoar? Não há covardes em Gileade. Em Gileade não há covardes. Não há medrosos. Porque quando você sobe a Gileade e você entrega o seu problema nas mãos do Senhor, Deus não deixa os covardes e os medrosos seguirem com você para a batalha. Meu Deus! Porque eles vão regressar. Meu Deus! Na primeira prova que tiver, eles vão voltar e você vai ficar sozinho. Meu Jesus! Quando tiver muito difícil, que o vento for um pouquinho maior, o contrário um pouquinho maior, eles vão fugir. Eles vão correr. Não há medrosos, nem covardes em Gileade. Não há. Porque eles descem. Eles vão descer. Eles vão sair. Eles não estão preparados para lutar com você a sua batalha. Eles não estão preparados para guerrear com você a sua guerra. Eles vão descer, eles vão sair. Os medrosos e covardes não vão ficar. Não vão lutar com você. Verdade. E quantos desceram? 32 mil, na verdade? Quantos desceram? 32 mil covardes. Quantas pessoas têm estado com você, tentando te ajudar a resolver o seu problema? Quantas pessoas você tem chamado para tentar lutar com você a sua batalha? Mais uma vez, em uma guerra, você sempre tem que estar revendo os seus conceitos. Amém. Se você entrou nessa guerra, se você decidiu que você vai se sagrar campeão no final da sua jornada, assim como Paulo disse, você precisa sempre estar revendo os seus conceitos, revendo as suas táticas de guerra. Covardes e medrosos não. Podem descer. Não preciso de vocês. Essa foi a palavra do Senhor. Essa foi a palavra do Senhor.
O segundo que desceram, quais foram? E agora, tinha somente um número bem menor, um número bem reduzido, daqueles que permaneceram ali com Gideão. Eu penso que eles estavam ali excited. Vamos ali para a guerra, vamos guerrear, vamos ali, nós temos que vencer os midianitas, porque eu já não aguento mais, vamos ali. Mas Deus falou assim, não, ainda tem muito, Gideão, eu não quero que depois os israelitas venham dizer que eles saíram dessa guerra vencedores pelas suas próprias mãos. Ainda tem muito. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua honra com ninguém. Deus falou que ele livraria os israelitas da mão dos midianitas. Ele não precisava daquele tanto. E ele disse, olha, Gideão, eu vou ler o versículo mais uma vez. Ele diz o seguinte: fez Gideão descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, eu os livrarei e darei os midianitas nas tuas mãos. Que a outra gente se vá, cada um para o seu lugar. Ou seja, do número bem grande, Deus vem e ele reduz somente a 300. Porque ele não precisava mais de todo aquele povo que estava ali tentando resolver o problema. Ele precisava somente de 300. Mas não eram 300 homens simples. Não eram 300 homens como os outros demais que desceram. Eram 300 homens que lamberam as águas, que se comportaram como cão. Não é verdade? Eles lamberam as águas. Eles se comportaram como cão. Para nós pode até mesmo ser uma ofensa você virar e falar, mas, meu Deus, como pode? Os que lamberam as águas como cão? Não pode, não é possível. Mas nós esquecemos de um detalhe. Que Deus, ele enxerga muito além do que nós podemos imaginar. Deus, ele enxerga cada pessoa, o que ela tem dentro de si realmente. E quando Deus, ele disse, olha, os que lamberam como cão, é que você vai levar para essa batalha, é que você vai guerrear. Pode parecer para nós aqui uma ofensa, mas não é. O que Deus quis dizer é o seguinte: Gideão, olha, esses aí, que lamberam a água como cão, que se portaram como tal, eles têm algo que os outros não têm. Porque o cão, nós bem sabemos que ele é o maior amigo do homem. E esses 300 que lamberam como cão, eles não iriam fugir da guerra. Eles não iriam fugir da batalha, porque eles eram fiéis.